De volta com o seu Minas Esporte, já o debate aí com os nossos comentaristas, mas agora atenção, você que é portador do vício do cigarro. Preste muita atenção, pois está em andamento a campanha nacional de combate ao vício do cigarro, que traz a assinatura do Pare de Fumar, que na opinião de médicos, cientistas, é o mais poderoso eliminador do vício do cigarro no mundo. Estamos convocando agora pelo telefone 31959595 30 pessoas que realmente desejam se libertar do vício do cigarro. Para receber hoje o Pare de Fumar pelo preço mínimo da campanha, ou seja, menos da metade do valor, 31959595. Para você parar de fumar é fácil, basta colocar o seu Pare de Fumar dentro da carteira de cigarros, pois ele tem o poder de buscar, capturar e absorver todas as substâncias químicas e nocivas à saúde. Ligando neste momento para o 31959595, você recebe o Pare de Fumar no seu endereço ainda hoje e vai começar a se libertar do vício do cigarro hoje mesmo. Super dica do Minas Esporte para você. Então vamos lá com os nossos comentaristas. Começamos com o Atlético para enfrentar o São Paulo. Mancini e Magno Alves treinaram normalmente essa manhã, estão confirmados no time. Esse é o ataque para enfrentar o São Paulo. Tá bom, Fred? Olha, foi o que a gente viu na reta final do Mineiro. Eu prefiro o Mancini quando ele joga vindo do meio para o ataque. Né? Minha opinião é que, claro, o Guilherme não tem condição de jogar, eu preferiria um jogador mais da posição. Foi bem no Mineiro, né? A exigência era menor, na minha opinião, e conseguiram se encaixar. Né? E teve uma participação muito importante do Mancini, que voltou um pouquinho mais, trabalhou um pouquinho mais com o Giovani. Eu acho que para esse jogo, tudo bem, mas para o restante do campeonato, na minha opinião, o ataque tem que ser outro. Tá faltando um atacante, na opinião. Tá faltando um atacante, sim. De qualidade, né, gente? Lá Certamente. atacante lá tem um monte. Magno Alves e Mancini. Eu até acho que para esse jogo poderia dar certo se o São Paulo não viesse com 4 volantes, que é a formação proposta pelo técnico do São Paulo para a partida de amanhã à noite na Arena do Jacaré. O São Paulo vai ter uma pegada muito forte no meio de campo e eu temo pela dificuldade do Atlético em fazer essa bola chegar até Magno Alves e Mancini. Isso posto, eu acho que fica uma alternativa para ser estudada pelo Dorival Júnior para, de repente, um segundo tempo de jogo. Vai que encontra realmente essa dificuldade de passar por 4 volantes para chegar até o ataque da equipe do Atlético. Agora, para o campeonato, só concordo com o Fred, realmente precisa de mais opções. Na verdade, Felipe, é um São Paulo retrancado danado, né? Bem estilo Carpegiani, né? Com o Rivaldo no banco, o Lucas deve jogar, mesmo jogando hoje pela seleção, mas é um São Paulo bem retrancado. Ele não abre mão de, nesse momento, um jogo fora de casa, de vir mais fechadinho, apesar de que ele treinou com 4 volantes, mas um vai sair para a entrada do Lucas, isso, né? Para o jogo de amanhã. Eu acredito até, sabe, Felipe, cortando, eu acho até que o Marlos pode sair para a entrada do Lucas também ao lado do Dagoberto. É uma alternativa. E mantendo os seus 4 volantes. Porque, na verdade, um dos 4 volantes é o Carlinhos Paraíba, que não é um volante, assim, ele é um meio. Estou com o Pinel, acho que o Lucas entra no ataque e o Dagoberto. Mas também não é nenhum jogador finalizador também, né? Então vamos passar o time do São Paulo aí, o provável time do São Paulo, né? O Rogério Ceni, o Jean, o Luiz Eduardo, o Xandão e o Juan, o Wellington, Rodrigo Souto, Casimiro, Carlinhos, Paraíba e Lucas. E na frente o Dagoberto deve ser essa equipe, pelo que o pessoal de São Paulo passou pra gente. É um time até bem modificado, digamos assim, esfacelado, porque a gente vê na zaga entrando o Luiz Eduardo, que é um jogador que nem tem atuado tanto. Não pode contar com o Miranda, machucado, o Alex Silva, que já não faz parte. Então aí ele vai ter que escalar o Rodolfo, né, que está machucado. Isso. Então escala o Luiz Eduardo. Tinha a opção também do Bruno Vini, que é um garoto da seleção brasileira sub-20, mas fez essa escolha pelo Luiz Eduardo. É um jogo chato para o Atlético. O São Paulo realmente vai jogar um pouco mais fechado. E com relação ao Mancini, o Fred falava, eu acho que ele vai fazer sim essa função um pouco mais recuada, de jogar no meio, justamente por conta esse congestionamento no meio do São Paulo. Ele deve vir mais de trás e o Magno Alves mais na frente. Vamos trocar o tema, o time do Atlético sem mistérios. Está valendo isso contra uma equipe como o São Paulo, né? A gente sempre vê o treinador segura um pouquinho, né? Dessa vez o Dorival, se ele não estiver armando nenhuma surpresa, não tem mistério, né? Até porque eu acho que o time do Atlético não tem muito segredo. E hoje o futebol, com tantas informações que você consegue buscar pela internet, vídeo, não há muito o que se esconder do adversário. Tá certo, o Dorival joga aberto, deixa para todo mundo ver como ele vai enfrentar o São Paulo. É claro que tem algumas ou outras situações de jogo que ele não revela. Isso a gente só vai ver quando a bola rolar. Mas esconder a escalação é o tipo da coisa que acho que não influencia no resultado final da partida. Sem falar também, que é muito importante para o grupo, para os jogadores, o Felipe está lá todo dia, ele sabe disso. O Dorival está mantendo um time que ganhou os 2 primeiros jogos. Não interessa se foi contra o Atlético Paranaense ou Bahia, que estão muito mal. Tem 6 pontos e ganhou os 2 jogos. Isso é importante para o jogador.
né? E não interessa também se tem jogadores na reserva que são considerados titulares. Dorival já mostrou isso, que com ele não tem essa de quem é titular, quem é reserva, quem entrar no time, aproveitar a brecha que for dada e conseguir dar sequência no time, vai ser mantido. Apesar disso, eu prefiro o futebol do Guilherme Santos. Entendo que o que não o está nem fala- relacionado. Eu até me surpreendi, porque não... Deve ser uma condição física, viu? É. Eu imagino que estão guardando porque ele vem de contusão e deve ter alguma história nisso aí, porque não é possível que esse menino não fosse nem relacionado, pelo que a gente conhece do Dorival. E em menos jogos que ele fez com a camisa do Atlético, ele foi muito melhor do que o Leandro em vários jogos que o Leandro fez. E óbvio que é possível, a gente vai trocar o tempo para o Cruzeiro, mas que o Dorival esteja guardando aí uma condição tática, né? Diferente para o São Paulo, talvez alguma surpresa. O Dorival é sempre dessa forma, então vamos ver o que acontece amanhã na Arena do Jacaré. Muita conversa na Toca da Raposa, é o nosso tema. Ontem o técnico Cuca se reuniu com o grupo antes do treinamento, o Thiago Ribeiro falou, todo mundo falou. O que será que o Cuca conversou com eles? Tá precisando de uma boa conversa mesmo. Eu queria né? ser um mosquitinho para ouvir o que foi que ele Deve disse. estar pedindo um pouquinho mais de vontade, né, Dimara? Que a gente tem visto o Cruzeiro muito apático nos últimos jogos. Aquele time que perdeu aquela velocidade no meio de campo, que envolvia os adversários. Era um time que tocava muito rapidamente a bola, chegava fácil à área adversária. E hoje a gente vê o Cruzeiro um time moroso, que demora ali com passe. Eu acho até em função dos dois volantes que tem hoje, que o Paraná e o Leandro Guerreiro não são esses jogadores que saem em velocidade para o jogo. O Paraná há muito tempo já não tem mais esse poder de chegada no ataque como a gente viu em outras épocas. Então está precisando de conversar mesmo, para poder dar uma ajeitada na casa. Antes da gente entrar nessa história do Fabrício, nessa conversa que o Cuca teve com os jogadores, com certeza ele falou que nós acompanhamos o que o Cuca disse depois da entrevista, né? Que é porque ele não está sentindo nesse grupo, desde o término da Libertadores, e mesmo com o fato de ter ficado com o título mineiro, a mesma vontade, a mesma garra. A gente entende a decepção, né? Óbvio, por tudo que o Cruzeiro tinha feito, mas a gente não entende também que essa motivação não seja o fato de estar jogando no Cruzeiro mesmo, né? E que seja o brasileiro a disputa. Né? O futebol é muito dinâmico, né, Edmar? Claro. Se a gente for começar a ficar reclamando de derrotas lá para trás, ninguém vai conquistar mais nada, né? O próprio Cruzeiro deu um exemplo, que perdeu a Libertadores, mas ganhou o Mineiro. Claro que é um campeonato muito menos importante, com impacto muito menor. Agora, você entra no campeonato como favorito, com um bom elenco, com um time jogando bem, ou um time que fez as melhores exibições de um time brasileiro no ano, de repente dá um apagão, né? Isso é muito estranho. É o que eu estava falando antes lá, tem alguma coisa que tem que realmente ser ajustada, porque é muita coisinha acontecendo em pouco tempo. E outra coisa, né? No ano passado o Cruzeiro reclamou a perda do título brasileiro por 2 pontos de diferença com relação ao Fluminense. Hoje já temos 3 rodadas do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro perdeu 8 pontos dos 9 disputados. Então é preciso reagir urgentemente para não chegar ao final da competição e continuar lamentando pontos perdidos em partidas-chave, como foi o jogo do Corinthians, por exemplo, ou até mesmo o próprio clássico em Uberlândia. Agora, o que foi conversado pelo Cuca na Toca da Raposa, eu não sei dizer, mas que foi mal conversado foi. Prova disso é o que aconteceu com o Fabrício na sequência. Agora, sabe o que eu estava pensando antes da gente entrar na história do Fabrício, que é o próximo tema? Como que a Libertadores, de uma certa forma, ela influencia tanto o Cruzeiro no brasileiro, né? Ou quando ele está disputando e chegando na reta final dela, porque fica todo mundo falando assim, não, é time misto porque está na Libertadores, né? Ou quando ele perde a chance de estar, e todo mundo parece que perde a motivação. Né? Como a Libertadores tem uma importância fundamental para o Cruzeiro, e vou dizer mais, isso não é dito só pelos torcedores, não, isso deve estar dentro da toca. Né? Essa importância dada à Libertadores dessa forma. Agora, né? Acabou, né? Libertadores precisa que alguém chegue e diga isso. E tem outra coisa, se não ganhar pontos no Brasileiro, não vai chegar na Libertadores, entendeu? E dessa vez não tem essa desculpa, né? Não vai usar time misto, é um campeonato só. Essa fase agora é fundamental, porque tem uma semana de intervalo entre os jogos. Vai chegar em julho, que tem quarta e domingo, em bola com agosto, aquela fase. Vai que o Fábio realmente vai jogar a Copa América. Né? É a hora de somar pontos, é agora, de entrar numa fase mais aguda do campeonato com mais tranquilidade. Então vamos lá para o tema do Fabrício. Então, o Fabrício, insatisfeito por falta de oportunidades, ele disse que ia até segurar a língua um pouquinho, porque às vezes é difícil. Ele também deixou transparecer. Eu não sei se eu vou colocar bem a situação, mas talvez uma falta de conversa com o próprio Cuca.
né? Talvez uma explicação pelo que aconteceu com ele no sábado, de não ter ido, o jogador se prepara, e principalmente para um cara que está voltando e que tem essa garra, essa força que a gente sabe que o Fabrício tem, né? O que chega pra gente é o seguinte, o Fabrício treinou durante a semana com a expectativa de ser o substituto do Henrique contra o Fluminense. O próprio Cuca até manifestou essa intenção de usá-lo na partida do final de semana passado. Ele treina. No sábado é divulgado que ele ficou em Belo Horizonte por conta de dores musculares de que ele mesmo confessou ter sentido depois de longas atividades. Aí na segunda-feira ele chega e fala que não entendeu ter ficado, mas já aceita a decisão da diretoria. Há alguma coisa errada nessa história. Será que ele não chegou para o Cuca e disse, não, eu estou com dores, mas eu aguento jogar a partida? Será que ele chegou e disse isso e o Cuca virou para ele e falou assim, será não, que o eu Cuca sei que você está com dor? pergunta? Não sei, mas aí a questão é... Pois ele é, pode isso que até eu tô ter chegado dizendo. para o Cuca Porque, e dito. mas será que o Cuca também dá essa abertura para o jogador perguntar? Pode ser um problema. Pode ser que ele não dê essa abertura também. Mas vai que ele chega para o Eu não Cuca sei e não, fala tá, Cuca? isso. Eu tô levantando a eu hipótese. tô com dor, mas eu quero jogar. E o Cuca vira e fala, não, você não vai jogar. Se você está com dor, vamos te segurar um pouquinho. Então, independentemente do que tenha sido, está mal explicado. E isso precisa ser resolvido. Não é a primeira vez, o Fred lembrou no primeiro bloco do programa, a questão do Roger com o Gilberto, teve agora o Diego Renan. O Gilberto depois voltou mais ou menos com uma insatisfação, fica, não fica. E agora essa história do Fabrício, acabou ficando. E agora essa história do Fabrício. Tem alguma coisa errada no Cruzeiro. As questões internas estão sendo mal resolvidas. Eu acho que, Edmar, tem um ditado popular que já diz, né, que roupa suja a gente lava em casa. E o Fabrício não fez isso nessa situação. Apesar de ter tentado ser sutil ali nas palavras, o jeito de falar da sua insatisfação, mas deixou bem claro, externou uma situação que deveria ser interna do grupo, e isso a gente sabe que é muito prejudicial. Ele tem todo o direito de estar insatisfeito, de ter falado que tem condição de jogar e não ter sido relacionado. O jogador realmente fica muito chateado com essa situação, mas ele tem que chegar para o treinador, para o diretor de futebol, até se for o caso do presidente, falar com ele, presidente, não estou sendo aproveitado aqui, o treinador não me quer, se for essa situação, mas chegar e colocar isso a público, eu acho que é muito ruim, ainda mais num momento de turbulência, digamos assim, que o time vive nesse começo de Brasileirão. E eu acho até válida a requisição do Fabrício, porque ele, na minha opinião, tem lugar nessa equipe titular do Cruzeiro. Concordo, eu acho. Pelo que o time vem jogando, o Fabrício merece sim estar entre os titulares. Concordo. Mas existem formas corretas de se manifestar a respeito.